Ligação química é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Olha só, na última aula a gente fez eu fiz um vídeo com uma introdução desse assunto. E é muito importante você tenha assistido a esse vídeo. Se você não assistiu, então já para esse, volta lá no vídeo da última aula, da aula anterior a essa e assiste o vídeo de introdução ao estudo das ligações químicas, porque isso que a gente vai ver aqui hoje é uma continuação, tá certo? Então, olha só, na aula passada a gente aprendeu que os átomos, eles se ligam uns aos outros com o intuito, né, com o objetivo de adquirirem estabilidade. E o que é estabilidade atômica? Os átomos eles são estáveis quando eles têm 8 elétrons na sua última camada, que é também chamada de camada de valência. Quem decidiu isso? Por que isso é assim? Não, ninguém decidiu isso. Não tem um porquê isso é assim. Os átomos, eles se comportam assim. Isso é da natureza dos átomos, tá? Então, isso é uma observação. Isso não é uma construção. Não foi ninguém, nenhum químico que decidiu que seria assim. Os químicos observaram que os átomos se comportam dessa forma. Então, ó, a gente viu na semana passada também que um grupo pequeno de elementos, eles não precisam se ligar com outros átomos, então eles existem de forma isolada, porque eles já são estáveis, desculpa. Eles já têm os 8 elétrons na camada de valência. Esses elementos a gente chama de gases nobres. Os gases nobres, via de regra, eles não se ligam com outros átomos, eles existem sozinhos na natureza, porque eles já têm essa característica que são os 8 elétrons na camada de valência. Fora os gases nobres, todos os outros elementos, os átomos vão se ligar com outros átomos, que pode ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes, para adquirir 8 elétrons na última camada de valência. E essa regra chama regra do octeto, tá? Então, os átomos se ligam para adquirir estabilidade. E o que é estabilidade? É ter 8 elétrons na camada de valência. Como que os átomos conseguem esses 8 elétrons na última camada? Então, eles podem perder elétrons ou eles podem ganhar elétrons. Do que isso depende? Isso depende de quantos elétrons o elemento tem na sua última camada. Então, olha só, os elementos das famílias 1A, 2A e 3A, eles sempre perdem elétrons em ligação. Por quê? Os elementos da família 1A, o primeiro grupo aqui da tabela periódica, eles têm um elétron na última camada. Então, os elementos da família 1A, eles têm um elétron só na última camada. O que vai acontecer para eles ficarem estáveis? É energeticamente mais favorável se desprender desse elétron, perder esse elétron, do que ganhar 7 elétrons para ficar com 8. Então, os elementos da família 1A, que tem um elétron na última camada, eles vão perder esse um elétron. A mesma coisa acontece com os elementos da família 2A. Os elementos do grupo 2 da tabela periódica, eles têm 2 elétrons na última camada, é energeticamente mais favorável perder esses 2 do que ganhar 6. Então, eles perdem 2 elétrons em ligações químicas, e os elementos da família 3A, eles perdem esses 3 elétrons também em ligação química. Agora, os elementos das famílias 4A, 5A, 6A, 7A e o hidrogênio, que é uma exceção, eles ganham elétrons. Então, olha só, os elementos da família 4A vão ganhar mais 4 para ficar com 8. Os elementos da família 5A vão ganhar mais 3 para ficar com 8. Os elementos da família 6A vão ganhar mais 2 para ficar com 8. E os elementos da família 7A vão ganhar mais 1 para ficar com 8. E o hidrogênio está aqui no grupo que ganha, porque o hidrogênio é uma exceção. O hidrogênio, na verdade, pertence à família 1A, mas ele não perde elétron. Por que o hidrogênio não perde elétron? O hidrogênio tem um único elétron. E esse elétron do hidrogênio está na primeira camada eletrônica, que é a camada K. Essa camada pode ter no máximo 2 elétrons. Então, quando o hidrogênio consegue 2 elétrons na camada K, que é a primeira, única e última, ela fica completa e ele fica estável, assim como o gás nobre hélio.
O hélio também é uma exceção à regra do octeto, porém o hélio não precisa se ligar com ninguém, porque ele já tem 2 elétrons na camada K. O hélio é estável e o hidrogênio busca um elétron a mais para ficar estável, assim como o hélio. Então, recapitulando, elementos das famílias 1A, 2A e 3A perdem elétrons, perde 1, perde 2, perde 3. Os elementos das famílias 4A, 5A, 6A e 7A ganham. Quem tem 4 na última ganha mais 4, quem tem 5 na última ganha mais 3, quem tem 6 ganha mais 2, quem tem 7 ganha mais 1, e o hidrogênio sempre vai ganhar um elétron em ligações químicas. Então, basicamente isso a gente viu na semana passada. E hoje a gente vai ver como que acontece esse ganho ou essa perda de elétrons. Então, a gente vai estudar hoje 2 tipos de ligação química. Ligação covalente e ligação iônica. Só tem essas duas? Não, tem mais. Tem outros tipos de ligação, mas até pelo tempo a gente vai estudar essas duas, elas são as mais importantes, depois a gente vai ver os outros, tá? Dos outros tipos. Então, quando um átomo se liga com outro átomo e os dois precisam ganhar elétrons, acontece o que a gente chama de ligação covalente. Então, ligação covalente acontece quando ambos os átomos envolvidos na ligação precisam ganhar. Então, aí aqui eu já coloquei para vocês alguns exemplos. O hidrogênio está aqui, ó, no grupo que precisa ganhar elétrons. Você precisa ganhar um elétron. Se o hidrogênio se ligar com outro hidrogênio, então eu tenho 2 que precisam ganhar um cada. Então, o que acontece? Os 2 hidrogênios compartilham um par de elétrons. Esse precisa ganhar um, esse precisa ganhar um também. Então, não vai adiantar um ceder o elétron para o outro, não vai estabilizar. Então, eles compartilham um par de elétrons. Então, agora, esses 2 elétrons, eles pertencem aos 2 átomos ao mesmo tempo, então os 2 são estáveis. Isso é o que é a ligação covalente, quando os 2 átomos envolvidos na ligação precisam ganhar elétrons. Vocês reparem que aqui tem 3 representações dessa molécula que é o gás hidrogênio. Essa representação aqui chama fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O que a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis mostra? Ela mostra os elétrons da camada de valência e o compartilhamento desses elétrons. Essa representação pode ser feita de outra forma, pode ser feita assim, ó. Essa representação chama fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, ela não mostra os elétrons, ela omite os elétrons, mas ela mostra a ligação. A ligação é representada por um traço. Então, no caso, essa aqui é uma ligação simples, quer dizer que o hidrogênio compartilhou com outro hidrogênio um par de elétrons, então é uma ligação simples. A ligação simples é representada por um traço. E essa outra forma de representar aqui é a fórmula molecular. A fórmula molecular não mostra como os átomos se ligam, ela só informa quais são os elementos e qual a quantidade de átomos de cada elemento. Então, essa molécula aqui, ó, formada por 2 átomos de hidrogênio, só tem o elemento hidrogênio na quantidade de 2 átomos. Então, quando a gente tem substâncias formadas por ligação covalente, a gente pode representar essas substâncias pela fórmula eletrônica, pela fórmula estrutural plana ou pela fórmula molecular. Um composto formado, uma substância formada por ligação covalente recebe o nome de molécula, tá? As moléculas são substâncias formadas por ligação covalente. Quando uma substância for formada por ligação iônica, ela não é uma molécula, a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha um outro exemplo aqui. O oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele é aqui, ó, a família 6A. Então, ele precisa ganhar mais 2 para ficar estável, para ficar com 8. Quando o oxigênio se liga com outro oxigênio, ambos precisam ganhar 2. Então, eles precisam compartilhar não só um par de elétrons, eles precisam compartilhar 2 pares de elétrons para se estabilizar. Porque agora, olha só, esse oxigênio que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passa a ter 8. Esse oxigênio de cá, a mesma coisa, ele tinha 6 com mais 2, 8. Então, esses 2 pares de elétrons pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Por isso que essa é uma ligação covalente, de compartilhamento.
Diferente dessa ligação aqui, essa aqui é uma ligação covalente dupla. O que é uma ligação dupla? São compartilhados ao mesmo tempo, com o mesmo átomo, dois pares de elétrons. A ligação dupla a gente representa por um traço duplo e a fórmula molecular da molécula do gás oxigênio é O2, porque ela é composta por dois átomos de oxigênio. No exemplo de baixo, a gente tem a substância gás nitrogênio. O gás nitrogênio é formado por átomos de nitrogênio. O nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar. Você tem 5, precisa ganhar 3. Se o nitrogênio se ligar com outro nitrogênio que também precisa ganhar 3, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. 5 que ele já tinha, 6, 7, 8. 5 que ele já tinha, 6, 7, 8. Quando um átomo compartilha com outro átomo 3 pares de elétrons ao mesmo tempo, a gente tem uma ligação tripla. Essa ligação é representada por um traço triplo e a fórmula molecular do gás nitrogênio é N2. Então, fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana, fórmula molecular. Um outro exemplo aqui é a molécula da água. A água é formada pelos elementos oxigênio e hidrogênio. O oxigênio tem 6, precisa ganhar 2. E o hidrogênio tem 1, mas o hidrogênio é aquela exceção, ele também precisa ganhar. O hidrogênio precisa ganhar 1 e o oxigênio precisa ganhar 2. Então, olha só, o hidrogênio precisa ganhar 1, ele compartilha o seu elétron com o elétron do oxigênio e fica estável. Porém, o oxigênio, que tinha 6, compartilhou 1, ficou com 7. Ele ainda precisa de mais um elétron para se estabilizar. Então, o oxigênio se liga a outro átomo de hidrogênio, compartilha mais um par de elétrons, o que estabiliza esse hidrogênio e também estabiliza agora o átomo de oxigênio, que tinha 6, 7, 8. Essa é a fórmula eletrônica da molécula de água, essa é a fórmula estrutural plana. Oxigênio, ligação simples com hidrogênio, ligação simples com outro hidrogênio. A fórmula molecular da água é H2O, porque essa molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Um outro exemplo, o gás carbônico, ou dióxido de carbono. É uma substância formada pelos elementos carbono e oxigênio. Então, olha só, o carbono, ele é aqui, ó, da família 4A. Ele tem 1, 2, 3, 4 átomos, 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa ganhar mais 4. Quando ele se liga com o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio precisa de 2. Então, o oxigênio compartilha 2 pares de elétrons com o carbono e se estabiliza. Ele tinha 6, 7, 8. O carbono tinha 4. Quando compartilhou 2, ficou com 6. Ainda não estabilizou. Então, o carbono precisa se ligar a outro átomo de oxigênio para compartilhar mais 2 pares de elétrons e aí ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A fórmula estrutural plana da molécula de gás carbônico é C dupla O, dupla O. Então, olha, o carbono faz duas ligações duplas com 2 átomos de carbono e a fórmula molecular é CO2. C, um carbono, O2, porque 2 oxigênios. Então, olha só, quando 2 átomos que precisam ganhar elétrons se ligam, eles vão compartilhar. Quantos elétrons? A quantidade necessária para estabilizar ambos, tá? Os dois têm que ficar estáveis. Por isso que nas moléculas de água e gás carbônico foram necessários mais de um átomo de hidrogênio aqui e mais de um de oxigênio aqui, porque você precisa estabilizar todo mundo. Isso é ligação covalente. Ligação iônica. Ligação iônica acontece quando um precisa ganhar e o outro precisa perder. Então, olha só. Aqui eu tenho o exemplo do alumínio ligado ao oxigênio. O alumínio tem 1, 2, 3 elétrons na última camada, ele é aqui, ó, do grupo 3A. Então, ele precisa perder 3. E o oxigênio, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, precisa ganhar 2. Então, olha só, o alumínio precisa transferir 2 elétrons para o oxigênio. Isso aqui não é um compartilhamento, é uma transferência. O alumínio pega esses elétrons e transfere, doa para o oxigênio. Estabiliza esse oxigênio. Porém, ainda sobrou um elétron aqui no alumínio, porque o alumínio tem 3. Ele precisa doar esse elétron. Para ele doar esse elétron para outro oxigênio,
o oxigênio precisa ganhar 2, só esse elétron não vai resolver. Então eu tenho que ter outro átomo de alumínio para pegar mais um elétron aqui, ó, e doar 2 para o oxigênio. Então sobrou 2 elétrons aqui nesse alumínio que vão ser doados para outro oxigênio. Então, para estabilizar uma substância formada por alumínio e oxigênio, você precisa de 2 átomos de alumínio, cada um doando os seus 3 elétrons, e 3 átomos de oxigênio, cada um recebendo 2 elétrons. Então, ó, 2 vem para esse oxigênio, 2 para esse outro e os 2 para o outro oxigênio aqui. O que acontece com um átomo quando ele perde elétron? O elétron tem carga elétrica negativa. Então, quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo, ele se transforma num íon. O que é um íon? Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétron e ficou carregado. Íon é uma espécie química carregada positiva ou negativamente. Negativo é por falta de elétron. Desculpa. Positivo é por falta de elétron e negativo é por excesso de elétron. Então, ó, o alumínio tinha, cada átomo de alumínio perdeu seus 3 elétrons. Então, ele ficou com uma carga 3+. Foram formados 2 íons alumínio 3+. E o oxigênio que recebeu elétron, quantos elétrons o oxigênio recebeu? Cada oxigênio recebeu 2. Foram formados 1, 2, 3 íons O2-. Por que 2-? Porque cada oxigênio ganhou 2 elétrons, ficou com 2 elétrons a mais. O composto formado aqui vai ser Al2O3, que é o óxido de alumínio. O que mantém o alumínio ligado ao oxigênio? Veja bem, quando o alumínio perdeu os elétrons, ele ficou positivo. Quando o oxigênio recebeu os elétrons, ele ficou negativo. Cargas opostas se atraem. Esses íons, eles funcionam como se fossem ímãs, um atrai o outro. E o que mantém o composto unido, o que mantém a ligação entre alumínio e oxigênio é a atração eletrônica entre as cargas positiva e negativa dos íons que foram formados. Os compostos formados por ligação iônica não são moléculas, são compostos iônicos, tá certo? Um outro exemplo de um outro composto iônico é o formado pelo cálcio e pelo cloro. O cálcio tem 2 elétrons na última camada, ele é daqui, ó, família 2A, então ele vai perder elétrons. E o cloro é aqui, ó, do grupo 7A, ele tem 7 elétrons, ele precisa ganhar 1. Então, ó, o cloro precisa ganhar 1, o cálcio tem 2. O cálcio transfere 1 para o cloro, ainda sobrou 1, ele vai ter que transferir para outro cloro. Então, quando o cálcio perdeu esses 2 elétrons, ele se transformou no íon Ca2+, ele ficou positivamente carregado. Os cloros, quando receberam esse elétron, ficou negativo, menos. Cada cloro recebeu 1 elétron. 2 íons cloreto foram formados. Cálcio mais Cl- junta por atração eletrostática e forma o CaCl2, que é o cloreto de cálcio, um composto iônico. Ok? É isso, ligação química. Então, covalente, quando os dois precisam ganhar, eles vão compartilhar. Iônica, quando um precisa ganhar e o outro precisa perder, tem uma transferência. Um perde elétrons para o outro, o que perde elétron fica positivo, o que ganha elétron fica negativo, essas cargas opostas se atraem, formando os compostos iônicos. Ok? É isso. Então, olha só, eu deixei para vocês um texto, um resumo, que explica tudo isso que eu falei aqui, e tem esses exemplos e outros exemplos também. E junto com esse texto tem uma lista de exercícios que é para vocês fazerem, tá certo? Teve dúvida? Lê o texto. Permaneceu a dúvida? Assiste esse vídeo de novo, pausa, volta. Ainda assim ficou com dúvida? Pode me procurar nos dias que eu tenho EO, que está aí no horário de vocês. É na terça e na sexta-feira, tá certo? E eu estou à disposição de vocês. Boa semana e bons estudos. Tchau, tchau.